Boa noite a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite ao Sindicato dos Produtores Rurais de Abaeté e faço isso na pessoa do nosso presidente Constantino. Gostaria de informá-los a todos que é um motivo de muito orgulho de estar aqui hoje, nesse evento tão bem realizado, tá? Tão importante. Então, é muito orgulho a federação estar participando desse evento. Hoje fui convocado para falar a respeito de dois temas, que são a questão de invasões e a questões de crimes rurais. E, por favor, capitão Batista, se eu estiver falando alguma inconsistência, me corrija, tá? Porque hoje nada mais é do que algumas informações que a própria Polícia Militar tem nos passado, não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil. Então, o que eu trago aqui para os senhores é mais uma explicação do que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais tem feito ao longo desses dias e do que eles têm nos repassado para que a gente possa, em eventos como esse, estar repassando aos senhores produtores rurais. Tá? De início, eu gosto sempre de deixar duas palavras que elas serão constantemente mencionadas nessa apresentação. E que cada um dos senhores e senhoras tem que ter em mente, que é união e prevenção. Tá? A união, vou falar, é a união que todos os senhores têm que ter para que possamos minimizar esses impactos das questões dos crimes, da questão das invasões, e a prevenção é fundamental. Cada um dos senhores e senhoras tem que fazer o mínimo para que possamos ajudar a Polícia Militar, que é a polícia nossa ostensiva, e a Polícia Civil, que é a nossa investigativa, para que possa solucionar muitos dos casos. Tá? Então, vamos lá. Vou começar a falar um pouco sobre a questão dos crimes rurais. Esse tema é de muita importância para produtores rurais, que em qualquer local do estado que a gente se depara com a situação dos crimes rurais, não só em Minas Gerais, mas em nosso país como um todo. Tá? Infelizmente, a gente tem informações que os crimes no campo eles têm cada dia mais sendo aumentado. Recentemente, o jornal O Tempo entrou em contato lá na federação, informando que chegou ao conhecimento deles que desde o ano de 2021, esses crimes subiram consideravelmente. A gente não tinha posse muita dessa informação, entramos em contato com o Comando Geral da Polícia Militar para que nos repassasse essas informações e eles, pelo contrário, indicaram uma redução. O Tempo nos mencionou que em 2019, aquela questão de... ali tem os dados referentes a furtos de rebanho, a questão de maquinário, enfim, eles nos apontaram esses índices que cresceram de 2019 para 2020 e principalmente para 2021. E nós repassamos isso ao Comando Geral da Polícia Militar. Estou apanhando aqui, espera aí. Opa! Está travando mesmo. Mais uma. A Polícia Militar, como eu falei, ela tinha a informação de redução dos crimes. Ela havia nos dito que o crime violento no campo havia reduzido quase 7%, roubo quase 5%, furto 6%. Mas aí, em conversa com o comando, qual que é o principal problema que eles têm? Realmente, chegando nas estatísticas da polícia, há uma redução do crime, mas o crime tem aumentado. Mas como isso é possível? A ausência do boletim de ocorrência. Tá? Ao longo aqui, vou mostrar para os senhores da fundamental necessidade de a gente estar realizando o boletim de ocorrência em qualquer fato que ocorra. Seja um gado roubado, seja 10 gados roubados, seja 1 quilo de insumo agrícola, enfim. Sempre tem que se fazer o boletim de ocorrência, justamente para que chegue às autoridades policiais o exato número dos crimes, o exato número da violência no campo. Tá?
Opa, mais um para descer. Atento a isso, a federação vem atuando junto a alguns órgãos da segurança pública nesses últimos anos. Com a nova diretoria e presidência da Casa, esse é um tema de maior relevância da Casa, de muita importância, tá? E com isso a gente vem nos reunindo com os comandos gerais, seja Polícia Militar e seja Polícia Civil. Em 2021, a gente começou esse trabalho, nos reunimos, primeira vez com a Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Crimes Rurais, onde nós fomos apresentados pelo hoje delegado titular dela, o doutor José Luiz Quintão, e onde começou todo o trabalho junto à Polícia Civil. Nessa reunião, eles demonstraram as dificuldades que eles tinham, e uma delas é a questão da delegacia física deles. Era uma estrutura muito precária e nos requisitaram um auxílio nisso que futuramente vou demonstrar que a gente foi, juntamente com outras instituições, financiamos a melhoria dessas estruturas físicas. Foi o primeiro contato que nós tivemos também com o chefe da Polícia Civil. Antes ele era o doutor Joaquim, foi exonerado agora no Carnaval, ainda não se nomeou um novo chefe, tá? Mas, nessa oportunidade, o nosso presidente Antônio de Sal colocou o sistema como todo, todos os sindicatos, para que pudessem ser uma unidade da Polícia Civil e também, futuramente, nas reuniões com as polícias militares, também a Polícia Militar, para que pudesse ser o auxílio dessas unidades policiais em todo o nosso Estado. Essa foi a primeira reunião que nós tivemos com o alto comando da Polícia Militar. Na época era o coronel Rodrigo, hoje foi substituído pelo coronel Piassi, tá? E foi justamente nos moldes da Polícia Civil, colocando toda a disposição, o segmento, né, o sistema, para que auxílios, para que dê todo o suporte aos policiais militares em todo o nosso Estado. Tivemos, como mencionei, a reforma, o auxílio da Delegacia dos Crimes Rurais. Ela está localizada em Belo Horizonte. Ela é como se fosse a parte central da inteligência dos crimes rurais da Polícia Civil em todo o nosso Estado. Existem algumas outras unidades ao longo do nosso Estado, mas é centralizado aí junto nessa delegacia. A parceria foi com o Cicobi, Cred Minas, Sileng, Ciamig, Fetseng e a FAENG, que ajudaram com o aporte financeiro para a reforma desse prédio localizado na Avenida Tereza Cristina. Além disso, a gente disponibiliza uma cartilha, depois a gente vai deixar aí também ao sindicato, para que todos os senhores possam consultar. Ela foi feita em auxílio com o coronel reformado da Polícia Militar, em que ela dá algumas dicas de prevenção do furto, de roubo no meio rural, questão de iluminação, questão de segurança, questão de atenção que cada um dos senhores possam ter. É uma cartilha ilustrativa, está no nosso site, tá? Depois peço que seja repassado aos senhores para o conhecimento. E eu trago aqui alguns modelos de ações que estão dando certo em nosso Estado. Um grande modelo é o do Sindicato de Uberlândia, juntamente com a Prefeitura de Uberlândia e justamente com o Comando Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar. O que é esse modelo de Uberlândia? O sindicato montou em suas estruturas uma central de monitoramento de câmera. E essas câmeras são monitoradas nas propriedades dos produtores rurais. A Prefeitura vem investindo em câmeras ao longo da cidade e principalmente nas entradas e saídas das estradas vicinais. E essas duas unidades, elas são diretamente integradas a esse controle, essa central da Polícia Militar, que hoje eles estão montando uma subunidade lá na região de Uberlândia para atender toda a região da 6ª região, comando da região, se eu não me engano.
que ela vai ser integrada ao comando da capital. Então, eles estão utilizando do sistema de câmeras para auxiliá-los no combate aos crimes da região e com sucesso. Opa, está subindo. Esse é o Centro Integrado de Comando e Controle, que é localizado em Belo Horizonte, no centro administrativo. Já está se completando 10 anos. Tá? Lá hoje tem, salvo me engano, 1.500 câmeras sendo monitorado Belo Horizonte, região metropolitana e principais estradas do nosso estado. E justamente esse centro que eles querem fazer, o que foi feito em Uberlândia, alguns subcentros nas regiões do estado, para que eles consigam integrar o maior monitoramento. Centro Integrado de Capital com os subcentros em suas sub-regiões. Só para ter conhecimento, são várias câmeras em que os profissionais ficam atentos e monitorando 24 horas, 7 dias na semana, e, além disso, utilizam os dados para poder fazer esse monitoramento. Nele é composto policiais militares, policiais civis, SAMU, enfim, são vários órgãos, não só policiamento, tá, que são utilizados aí nesse centro integrado. Uma outra ferramenta muito importante hoje é esse Plus Codes. A gente não tinha acesso a essa informação. Recentemente, em uma reunião que nós tivemos com o coronel Piassi, da Polícia Militar, ele que nos falou a respeito desse Plus Codes, questão de 2 semanas atrás. O que significa isso? Plus Codes, você joga lá no Google, todo mundo tem acesso ao Google, e coloca Plus Codes, vai entrar nessa página. Você vai descer a página, então, como eu não conseguia descer, eu fui fazendo uns prints. Lá no final, vai aparecer aquilo ali, Find or Code. Você vai clicar naquilo ali e automaticamente vai acontecer isso daqui, ó. Vai dar a exata localização da pessoa. No caso, eu estava na federação. E qual que é o principal objetivo? Aquela parte de baixo ali, tem um código. Tá? Segundo o coronel Piassi, a partir daquele código, qualquer unidade policial consegue chegar na situação que está ocorrendo a infração. Ele pega aquele código, coloca lá em cima e gera, ou coloca ali em cima, vai reabrir essa página, e ali tem um itemzinho azul que dá a rota. Então, o policial tem a exata localização de como chegar naquela propriedade. Esse é um principal ponto que hoje os policiamentos nos reportam. Endereçamento rural. Como chegar naquela propriedade? Esses estão utilizando essa ferramenta. Inclusive, o comandante reportou que utilizam até o helicóptero, porque sabe exatamente como chegar naquela propriedade, seja urbana, seja rural. Recentemente, a Polícia Militar tem iniciado uma operação muito grande em nosso estado. Ora denominam como Operação Campo Seguro, ora denominam Operação Segurança no Campo. Mas é exatamente a mesma coisa. Qual que é o objetivo dessa? Trazer maior sensação de segurança ao homem do campo, visitando cada proprietário rural, levando informação a ele e coibindo, obviamente, a ação criminosa em nosso estado. Essa operação, salvo engano, ela foi iniciada esse mês. Se eu não me engano, não é isso? Isso é muito em virtude de uma declaração que eu vou mostrar para vocês em nosso governador, que ele está muito alinhado com o meio rural. Tá? Mas a Polícia Militar nos fala uma coisa. Nós estamos lá todo dia combatendo, realizando o que a gente pode fazer, mas o produtor rural tem que fazer o dever de casa dele. Tá? E qual seria esse dever de casa? Ele nos mostra algumas situações que são fundamentais que todos tenham conhecimento. Vamos lá, sinalização da via. O que significa isso?
Como chega na sua propriedade? Eu não sei como chega na propriedade rural aqui da maioria. Muitos policiais, infelizmente, também não sabem como chega. Por isso que eles falam, sinalize sua via, coloque uma placa, acesso, vira direita, vira segunda, aqui vai para a propriedade tal, aqui vai para outra propriedade, para que eles tenham um mínimo de sinalização e indicação de como chegar na propriedade dos senhores, caso eles não tenham outro meio de chegar. Então, a sinalização de vias é fundamental, tá? Conhecer o terreno e, principalmente, conhecer os funcionários da propriedade. A gente sabe que, no meio rural, muitas pessoas que cometem crimes em outros estados, outros municípios, tendem a se esconder no meio rural. Então, o que é isso? É pesquisar o mínimo, chegar na polícia, levar o CPF, levar documento do possível funcionário, fazer uma consulta, o histórico dele, se ele tem alguma ficha criminal ou não, é o mínimo para que se possa colocar na casa dos senhores, na propriedade dos senhores. Georreferenciamento da propriedade. Essa facilita muito o endereçamento, porque o georreferenciamento ele indica exatamente como chegar na sua propriedade. O IMA tem feito o georreferenciamento, salvo me engano, uns dados que chegaram para a gente, de volta de 70% já das propriedades no nosso estado. E a intenção é que 100% sejam georreferenciadas, igual é em Santa Catarina e outros estados. Tá? Então, o georreferenciamento vai ser uma ferramenta fundamental para que as nossas unidades policiais cheguem às propriedades. Tem o cadastro do acervo das suas propriedades. O que tem na propriedade do senhor? Quantidade, enfim, faça o histórico do que está sendo guardado na propriedade dos senhores, para que os senhores tenham exatamente a quantidade certa do que está lá, os valores nas propriedades dos senhores. Então, o acervo é fundamental para que os senhores conheçam o que está sendo... Ai, meu Deus, 10 minutos, vamos lá. Faça uma ronda na propriedade dos senhores, vejam se tem alguma cerca mudada de lugar, rompida. Façam lá, percorram, para que cada um dos senhores possam ver o que está acontecendo em torno da propriedade dos senhores. Implemente mecanismo de comunicação. Tem relatos que chegam para a gente que tem produtor que nem telefone tem na propriedade rural. Como é que ele vai fazer o contato com a polícia? Como é que ele vai fazer o contato com outros produtores rurais? Hoje em dia a gente tem a ferramenta da internet, muitas das vezes não tem na propriedade rural, mas um telefone tem que ter. É fundamental que tenha um mínimo de comunicação naquela propriedade. Estabeleça meios de comunicação entre os proprietários rurais daquela região, faça um grupo de WhatsApp. A gente orienta que faça um grupo pequeno, tá? Para que não tenha muita variedade ali de comunicações e que, como seja com esse grupo pequeno, haja uma proximidade muito grande dos produtores, aquelas comunicações, aquele histórico sejam mais regionalizadas ali naquela região. Vamos lá. Desce. Saibam também o seguinte: infratores preferem locais sem vigilância. Infratores evitam confronto, buscam o mais fácil, o mais rápido, buscam o seu anonimato e escolhem lugares mais vulneráveis. Quanto mais a gente se precaver, a gente nos prevenir e a gente nos unir, mais a gente afasta o infrator do meio rural. Por favor, isso aqui é a principal orientação que a gente tem com relação à segurança. Façam sempre o boletim de ocorrência. Sem boletim de ocorrência, nenhum órgão policial vai saber o que está ocorrendo com os senhores. Opa! Por favor. Descrevam o máximo de coisa possível no boletim de ocorrência. Se for gado,
Como que é a marca do gado? Que cor que era o gado? Que raça que é o gado? Se for um trator, que marca que é? Chassi, cor? Enfim, façam a maior descrição possível para que possa facilitar as nossas polícias nas suas localizações, nas suas investigações. Sempre que possível, boletim de ocorrência encaminhe para o sindicato e federação, para que a gente possa fazer um banco, tá, com todas as informações também para auxiliar no que for preciso. Opa. Agora vamos passar rapidamente para a questão das invasões. Infelizmente, esse tema é um motivo hoje de maior preocupação dos produtores rurais em todo o nosso estado. A gente tem visto em nosso estado, graças à atuação da Polícia Militar, que as invasões não têm nos preocupado a princípio, tá? Mas, ao contrário de outros estados, igual na Bahia, lá está o caos, tá? E Bahia é nosso estado vizinho, então a gente tem que ter muita preocupação ali no norte de Minas para que isso não reflita aqui em Minas Gerais. Mas tem algumas coisas que a gente pode ir fazendo para melhorar essa questão das invasões e tentar prevenir. Vou passar rapidamente aqui. Essa aqui vai ser bem rápida, a decisão do STF sobre reintegração de posse. É uma decisão que foi limitadora para que a gente possa pedir nossa reintegração de posse. É necessário hoje constituir uma comissão para que possa analisar essa questão da invasão, ter uma inspeção ao local, audiência pública. Enfim, a decisão do Supremo hoje não foi uma das mais acertadas que nós tivemos, mas ela veio em razão da pandemia, de uma ação que foi feita pelo PSOL na época. Na época da pandemia, teve a sua medida liminar deferida e esse efeito perdura até hoje, até o julgamento final. Por isso que eu falei lá no início da questão da prevenção. A gente tem que prevenir, a gente tem que evitar que ocorra a sua invasão, ou principalmente, se a invasão ocorrer, que imediatamente seja comunicada à Polícia Militar, para que a gente tenha que evitar ao máximo hoje a reintegração de posse. Vou passar para frente aqui já pelo meu tempo, eu trouxe umas partes das decisões que não vêm muito ao caso. Opa! A questão que eu falei, da instalação. E o que a gente tem feito com essa decisão? A CNA ela já está integrando esse processo com o Amicus Curiae, ela está acompanhando de perto, tá? Tem peticionado, manifestado nos autos, para tentar diminuir esse impacto no meio rural. Esse acordo foi publicado, então essa decisão está sendo válida. A CNA já recorreu e nós estamos fazendo esse acompanhamento em conjunto com ela. Fora disso, a gente tem reunido com os nossos deputados federais e estaduais. Nessa reunião foi lá na casa, teve o deputado federal Nilton, Domingos Sávio, o Antônio Casarantes, Bruno Engel, Leonídio Bolsas, para que a gente tenha uma atuação legislativa forte para que coíba uma decisão judicial como essa do STF. Então, hoje é fundamental que cada produtor rural, cada sindicato, junto com os seus deputados estaduais e deputados federais, tenham a consciência, a necessidade de defender os interesses do meio rural. Existe uma frente parlamentar da agropecuária que tem uma PEC em que ele busca o legislativo revisar os atos que considerados inconstitucionais ou atos conflituosos do STF. Não sei se ela vai passar, mas já está em tramitação. Existe um projeto fundamental, que é o da Câmara de Deputados no Senado, esse PL 8262 de 17, que considera crime a invasão, tá? Ela é majorada as suas penas, enfim, é um projeto fundamental para que a gente possa combater essa questão de invasões do campo.
Outros projetos também, que elas são de regularização fundiária, garantir o direito da propriedade. Dentro do sistema, o que a gente tem feito? A gente tem discutido como estamos fazendo aqui, ampliando cada vez mais essa discussão, definindo as estratégias nos casos de possíveis invasões. Estamos aproximando, igual eu mencionei no início, das polícias civis e militares, para que a gente possa levar sempre o nosso pleito e buscando as estratégias. Isso aqui é fundamental, aproximar do comando das polícias militares locais. Sem eles, nada disso de invasão que eu estou falando agora vai ser concretizado. Então, é fundamental que vocês tenham a proximidade ao comando local, tracem estratégias em caso de comunicação, de invasões, saibam como atuar, porque é para eles que vocês vão ligar imediatamente e são eles que vão ajudar os senhores a evitar de adentrar na propriedade, se adentrar, eles retirarem antes dessa posse ser consolidada e antes de a gente ter que entrar com as questões judiciais. Tá? Definir um grupo de comando, definir certas pessoas para debater o tema e justamente aproximar da polícia militar para que possa ter essas definições dessas estratégias. O grupo de WhatsApp também já mencionei, e fazer encontros regionalizados. Peguem outros municípios, tracem estratégias juntos, saibam como que está essa questão da invasão lá no município, se está tranquilo, se está tendo algum assentamento, se está tendo alguma reunião, se está tendo algum debate sobre o tema. É fundamental unir e é fundamental se comunicar. Alguns sindicatos, a gente já tem a informação que criaram uma forma de custeio para que haja alguma segurança particular em determinados segmentos, determinadas propriedades, determinadas localidades. Tem alguns sindicatos que têm segurança paisanas e, incrivelmente, pessoas infiltradas nesses movimentos, nessas reuniões. Vou falar de um caso que aconteceu em Janaúba, que vai elucidar essa questão dessas pessoas infiltradas. Tenha essa união, traga os produtores para dentro do sindicato, só os sindicatos que vão conseguir te proteger e ser protagonistas nessas ações. Organize modelos de atuação de defesa para que atuem imediatamente se ocorrer esse risco dessa invasão. Recentemente, a Polícia Militar, de forma brilhante, tem feito algumas publicações em suas redes sociais, justamente demonstrando a questão da invasão de terra, considerando ela crime. Tá? Recentemente mesmo, tá? No Instagram Polícia Militar, invasão de terra é crime. A outra, invadir terras é crime, ligue imediatamente para o 190, informe a Polícia Militar. Temos até um vídeo do Zema, do Romeu Zema, nosso governador, mas pelo tempo não vai dar para passá-lo, em que ele fala da questão de cerca existe para ser respeitada. Através dessas declarações, dessa situação, dessa orientação do governo estadual, que a polícia tem atuado de forma brilhante e forma efetiva contra possíveis ações de invasões. Sem o apoio do governo, infelizmente, como ocorre na Bahia ou outro estado, o caos é instalado. Então, quando a gente tem o apoio do governador Romeu Zema, a gente tem a tranquilidade que os órgãos de proteção, Polícia Civil e Militar, vão estar atuando ao nosso favor. Aqui estaria o vídeo. Trouxe alguns modelos, a FarmaSul também, junto com o governador, atua de forma brilhante. Aqui foi um caso de Montes Claros, em que, junto à união dos produtores, conseguiram desmantelar um acampamento, uma invasão que ocorreu em uma propriedade lá em Montes Claros. Trouxe novamente as questões do centro de controle, que são fundamentais para identificar a questão de movimento de veículos, de ônibus, adentrando o estado, o município. Então, o controle também nos auxilia
E quando que é para a gente começar essa situação toda? Agora, porque se deixar para amanhã pode ser tarde, essas questões preventivas que foi reportado. Vamos ficar atento a algumas questões. Municípios e imóveis com histórico de invasão. Se já teve tentativa de invasão há anos atrás, saibam, vai ocorrer novamente. Municípios e imóveis com histórico de invasão é motivo de bastante atenção. Veículos e ônibus de fora da região, reuniões em lugares suspeitos. Tudo isso é indício que há um movimento ali na região para que possa iniciar um processo de invasão. Se tiver essas situações, já comece a articular com o sindicato e juntamente com a Polícia Militar para que já possam ir monitorando a situação e evitar uma invasão. Pessoas com histórico de invasão, tudo isso é motivo para a gente ficar atento. Esse modelo de Janaúba trouxe ele porque ocorreu agora, ó, 17 de fevereiro. Um grupo estava se reunindo em um assentamento em Nova Porteirinha, e na sexta-feira, dia 17, por volta das 20, 21 horas, eles fizeram uma reunião e decidiram pela invasão de 2 propriedades rurais lá da região. O comboio era de 2 ônibus, alguns carros, algumas vans. Só que aí veio a sorte e a questão do que eu mencionei aos senhores de ter um infiltrado nesses movimentos. Lá existia um conhecido de um desses produtores que estava presente nessa reunião e imediatamente comunicou a um dos produtores que estavam para ser invadido. Ele imediatamente acionou a Polícia Militar, e a Polícia Militar local mobilizou 22 militares, 6 viaturas, e conseguiu interceptar os ônibus. Um no caminho e outro na porteira da propriedade. Ao chegar, os policiais fizeram a qualificação de todos os envolvidos, levaram o ônibus para o caminho, para a origem, desceu todo mundo e dispersaram os ônibus. Com isso, evitou a invasão. Por isso que a questão da união e a orientação junto com os policiais militares são fundamentais. Vamos lá, estou acabando, gente, só mais um pouquinho. Tenha o contato com a Polícia Militar, né, de imediato, caso ocorra essa invasão, porque de imediato a polícia tem a prerrogativa legal de ir e retirar os invasores da propriedade. Tá? Eles consideram alguns crimes que ali ocorram, invasão, formação de quadrilha, danos, enfim, diversos crimes que a prerrogativa da polícia, quando é imediata, é de retirar eles de lá. Agora, infelizmente, se passa um dia, 2 dias, aquele assentamento se consolida, aí, infelizmente, ela perde essa prerrogativa e somente com a ação de reintegração de posse que a gente vai conseguir retirá-los de lá. Vamos lá, agora estou indo para o finalzinho do finalzinho. Realize o boletim de ocorrência, faça um contato. Eu trouxe algumas medidas judiciais que são importantes, que seriam a manutenção de posse, a reintegração de posse, o interdito proibitório, vou deixar para outra hora. Tá? Mas, pessoal, qualquer situação, estamos à disposição, senhores e senhoras, lá na federação. O sindicato tem certeza que idem. Tá? O que eu queria deixar é mais essa, foi um pouco corrido, peço até desculpa a vocês, mas o e-mail está aí, o telefone está aí, qualquer outra dúvida, por favor, façam um contato, que estamos à disposição. O que eu queria mesmo é deixar essas orientações e essas informações necessárias em caso de segurança e no caso da invasão. Tá? E, novamente, lembrando as 2 palavrinhas, tenham sempre união, tá? Vocês aí junto são muito fortes e prevenção é fundamental, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.